Na verdade, eu queria colocar a questão do crescimento, das perspectivas para a economia brasileira, num contexto um pouco maior, salientando, né, as grandes reformas, os grandes avanços institucionais que o Brasil vem vivenciando a partir de 2016 e colocar como cada um deles tem contribuído de forma significativa para a melhoria para o ambiente de negócios no Brasil. Então, eu queria começar salientando aqui a importância das regras fiscais. Em dezembro de 2016, nós implementamos a regra do teto do gasto, que vai compor, então, um conjunto de 3 regras fiscais que o Brasil passou a ter. A regra do teto dos gastos, que é uma regra que todos já sabem, mas que diz que o gasto primário do governo central, que exclui juros, essa regra acabou se convertendo na principal âncora fiscal de sustentabilidade, vamos dizer assim, da dívida pública. O gasto primário, em relação ao PIB, né, do governo central, fechou o ano de 2021 em 18,6%. Em 2020, esse gasto, por conta da pandemia, chegou a 26,1% do PIB. Mas em 2019, ele era maior do que em 2021. Ele fechou em 2019 em 19,5% do PIB. Então, aí a gente tem claramente já um efeito extremamente positivo. Passamos por uma pandemia, os gastos brasileiros fiscais foram extraordinários, foi um gasto primário aí que bateu quase 8% do PIB. Entre os países emergentes, tivemos aí um pacote muito generoso e pudemos fazer isso, exatamente porque, uma vez passada a pandemia, a regra do teto ia continuar a vigorar e estava aí presente. Quero chamar a atenção para uma coisa que, para mim, me impressiona muito. Vocês estão vendo aí 2011, 2012, 2013. Em 2013 houve uma entrada de capital estrangeiro na Bolsa de 11 bilhões. Depois, em 2014, 20,3. E a linha vermelha é o acumulado do estrangeiro nesse período em ações. Você repara que ele chegou ao pico de 17 com 83,9, em 18, uma saída de 11 bi, em 19, uma saída bem forte de 44,5, na pandemia em 2020, sai 31, e a gente zera todo o acumulado e ainda experimenta o terreno negativo. Agora repara, em 2021, há uma entrada de 92 bilhões e meio, um número assim que sozinho ele é maior do que todas as outras entradas juntas. E o que me chama mais atenção, somente em janeiro, em 2022, eu já estou com 30,6, faltando um dia, que ainda vai sair. Então eu posso ter mais do que 30,6, é um terço de todo o ano passado, que já foi um absurdo. Seguindo esse raciocínio, no próximo slide, eu quero colocar aqui, se eu anualizar o 30 bi que já entrou esse mês, eu tenho 367 bilhões e que aquele acumulado que vocês viram vai para 455 bi. No próximo slide, eu vou aprofundar os últimos 60 pregões, que são os últimos 3 meses. Repara no início do período, eu estou agora em novembro, e os dias que chamavam a atenção entrava 387 milhões. Repara que quando entra em dezembro, e a linha preta que vocês estão vendo é a média móvel semanal, de 5 dias. Repara que a gente já experimenta uma entrada violenta de 2,2 bilhões em dezembro. Você passa o mês com apenas 2 pregões com saída de estrangeiro da Bolsa. E aí sim, aí entra janeiro, em que eu tenho um dado sensacional. 100% dos dias foi de entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira e cada vez mais batendo recorde. Já tivemos 2 pregões com mais de 3 bilhões de reais num único pregão e a média, como vocês estão vendo, ela está acelerando. Se eu levar em consideração que a gente está numa ascendente, esse projetado é muito provável que vai experimentar até, quem sabe, 400 bilhões de reais. Isso é o estrangeiro. Quando eu vou dar uma olhada, o que isso representa, aí é um ponto que eu quero chamar mais atenção ainda. Esse é o gráfico do percentual do Brasil na carteira global de ações. A carteira global de ações hoje tem por volta de 100 trilhões de dólares. E o Brasil se destacando. Será que pode ser que chegue a nossa vez? Com as informações que a gente tem neste momento, o risco fiscal também caiu. Francisco Eduardo destacou isso. Seja porque o resultado
fiscal de 2021 foi melhor que o esperado, mas não foi o único determinante. Teve também aspectos que são mais estruturais, não? Como, por exemplo, o gasto com funcionalismo público. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o risco internacional. Como vocês bem sabem, a inflação americana está num patamar de 7%, tá? Esse é o índice de preço, a inflação ao consumidor, o que significa que o Federal Reserve está pronto para iniciar os aumentos da taxa de juros, tá? E está finalizando também a expansão quantitativa associada à compra de títulos públicos. Está havendo uma visão muito pessimista, a meu ver, sobre o crescimento em 2022. Eu entendo que essa previsão tem a ver com o seguinte. Primeiro, uma visão de que a economia está parada. E, em cima de uma economia parada, você vai ter um processo de alta de taxa de juros. Taxa de juros em alta, obviamente, reduz o crescimento. Se você já estava com crescimento zero, deduz-se que você vai ter o zero ou negativo, ou mais provavelmente negativo. Eu acho que existem dois problemas com esse raciocínio. O primeiro deles é que a economia não está parada. O segundo é que o único fator em jogo não é a taxa de juros. A taxa de juros certamente é um fator muito importante, mas há fatores positivos também. E a gente sempre deve estar pesando as duas coisas. Com relação a como a economia está nesse momento, vou me resumir a uma informação apenas, que é a informação sobre o emprego, que é muito contundente. A gente tem duas pesquisas excelentes sobre emprego, uma é a PNAD e outra é o CAGED. Resultado da PNAD, que foi divulgada em novembro agora. Nos últimos 12 meses, houve um crescimento da ocupação, 8,4 milhões de pessoas. Mais 8,4 milhões de pessoas ocupadas em 12 meses. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, a média brasileira tradicional é 1.400.000 por ano. Então, o que aconteceu nos últimos 12 meses foi 6 vezes o crescimento dos últimos 20 anos.